Este é o Diver, um equipamento compacto com tudo que você precisa para a medição de níveis, temperatura e salinidade de águas subterrâneas e superficiais. Dentro deste pequeno instrumento, encontra-se um sensor alimentado por uma bateria que dura até 10 anos e um data logger capaz de armazenar até 72 mil medidas. Neste vídeo, vamos apresentar como é simples a configuração, instalação e a coleta dos dados deste sensor e a medição na execução de slug test. Destampe seu sensor e insira a conexão na unidade de leitura. Em seguida, abre o programa Diver Office. Em seguida, clique em Visualizar e escolha a opção Diver. Nesta página, você ainda consegue ter as informações do seu sensor, como o número de série, amplitude de coluna d'água, informações de amostras medidas e o nível de bateria, além de realizar a configuração do sensor. Para iniciar a configuração, defina o nome do ponto de monitoramento. Defina o método de amostragem, que pode ser memória fixa ou contínua. A diferença desses métodos é que no comprimento fixo, ao atingir as 72 mil medidas, você precisará coletar os dados, porque o sensor não seguirá realizando as leituras. Já no método contínuo, após as 72 mil medidas preenchidas, o sensor seguirá medindo, porém, irá sobrescrevendo as medições mais antigas. Para não ter o risco de sobrescrever as primeiras medições, definiremos aqui um método de comprimento fixo. Em seguida, definiremos o intervalo de registro das medições, que pode ser de meio segundo e até 99 horas. Finalizada a configuração, clique em Programar e pronto! O sensor agora está configurado com base nas informações que você inseriu. Porém, veja que o status do sensor ainda está como parado, porque você ainda não iniciou para que ele comece as medições. Para isso, clique em Iniciar. O programa dará uma estimativa de, a partir do início, em quanto tempo a memória ficará cheia. Nessa janela, você pode definir se quer que seu diver comece imediatamente a leitura de dados ou pode definir o início futuro para as medições. Essa opção é muito interessante, porque permite que você possa sincronizar a leitura de vários sensores, tendo assim uma robustez e qualidade maior de dados e de controle de qualidade de informações. Defina a data e a hora que o seu sensor deve iniciar a leitura e clique em Iniciar. Pronto! Agora o seu sensor está definido para iniciar as leituras na data e hora definidas por você, de acordo com o intervalo de amostragem que você escolheu. Primeiro, você precisa medir o nível do poço no momento da realização da instalação do sensor. Essa medida será a base para a determinação da pressão da coluna d'água inicial em que o seu sensor foi inserido. Para a medição em testes de aquífero, no caso do slug test, você deve instalar o sensor a uma profundidade em que o slug não tenha o risco de danificar o equipamento. Para isso, como você acabou de medir o nível de água inicial, projete o comprimento de cabo a ser usado com o slug e o tamanho do slug, e instale o sensor abaixo disso. Meça o comprimento do cabo do seu diver. Você vai precisar dessa medida posteriormente. Você pode realizar a instalação do diver de duas formas, através da instalação com fio metálico ou de nylon, em que após a execução do teste, você vai sacar o sensor do poço e utilizar a unidade de leitura para coletar os dados. Uma outra opção é através do cabo óptico. Ao instalar o sensor com cabo óptico, você pode utilizar o cabo de interface Smart para acompanhar em tempo real as medições do seu slug test e já se certificar da qualidade da sua execução. Neste primeiro exemplo, vamos usar o recurso de tempo real, utilizando o cabo óptico e o cabo de interface Smart. Este teste específico trata-se de um aquífero arenoso, em que a estabilização de nível acontece em poucos minutos. Por isso, vamos definir o intervalo de amostra de 1 segundo. Insira os dados da medição de nível manual, que você realizou lá no início. Insira também o comprimento do cabo com o qual o sensor foi instalado. Clique em Dados e acompanhe o teste em tempo real. Insira o slug no poço e acompanhe o teste em tempo real pelo Diver Office. Observe a variação de nível com a entrada do slug no poço, seguida da estabilização do nível.
Agora, se você optou em realizar o teste sem o cabo óptico, retire o sensor do poço e insira na unidade de leitura. Em seu computador, abra o Diver Office. Clique em Medições Manuais para inserir o dado de nível de água medidor manualmente. Insira o Diver na unidade de leitura. Clique em Diver. Em seguida, clique em Dados para transferir os dados medidos. Neste exemplo, utilizamos o BaroDiver. Inserimos ele na unidade de leitura e transferimos os dados. Caso utilize um BaroDiver, repita o mesmo passo para transferir os dados. Em seguida, para realizar a compensação barométrica, clique em CompBaro. E em seguida, em Compensar. Escolha a opção a partir de Medições Manuais na coluna do meio. E clique em BaroComp. Você pode observar os resultados pela tela do software ou exportar o arquivo para Excel, por exemplo. Ao exportar, você obterá uma planilha com as informações do ponto de monitoramento, número de série do equipamento, dados da data e hora, pressão, temperatura e o nível d'água, uma vez que realizou a compensação barométrica. Repare na precisão de tempo em que aconteceu a variação de nível. Com a entrada do slug, quando houve estabilização e quando o slug foi retirado. Agora, você já sabe como o Diver é prático e seguro e poderá facilitar seus testes de aquífero. Eficácia, confiabilidade, custo-benefício e qualidade. Diver, a solução mais completa para monitoramento de aquíferos.